Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso Central de Serviços com o GLPI, módulo 1. Meu nome é Alexandre e nós vamos estar juntos durante esse curso. Essa primeira aula nós vamos tratar de bater um papo sobre as organizações das empresas, a evolução da informática, o perfil dos profissionais encontrados no mercado, bem como necessidades das empresas e a relação entre a TI e o negócio. Sempre que possível eu vou estar trazendo para a gente algumas recomendações, alguns livros que eu já li e posso de fato recomendar e que tenha algo a ver com o tema que estamos abordando na aula corrente. Para essa primeira aula eu recomendo para vocês, trago aqui 3 livros, que é Por que Trabalhar com TI, da editora Ciência Moderna, Paulo Farias, de Susan Kram, Coisas que Odeio em TI, da editora Saraiva, e de Nicholas Carr, Será que TI é Tudo? São 3 ótimas literaturas, em especial Nicholas Carr e Susan Kram, não fazendo pouco mérito de Paulo Farias, mas a literatura desses outros 2 autores, elas nos colocam a pensar como a TI é vista hoje, quais os principais obstáculos que temos à frente, como que os usuários percebem e consomem serviços de TI, a visão deles para os profissionais de TI, como que os profissionais de TI impactam a rotina do dia a dia. É quase que uma autocrítica, é uma ótima literatura. Todos 3 são bons, não resta dúvida, mas de fato, se puderem escolher entre um dos 3, comece por Será que TI é Tudo? Bom, temos aqui uma matriz organizacional de uma empresa fictícia, algo bem genérico. Nessa matriz nós temos no topo da cadeia alimentar a diretoria, abaixo dela eu coloquei 3 gerências que seriam administração, comercial e produção, e abaixo de cada gerência seus departamentos, vamos dizer as coordenações. Teríamos coordenação de RH e financeiro e TI abaixo de administração. Abaixo da gerência comercial teríamos vendas e marketing, produção e engenharia, SMS e qualidade. Bom, botando o foco na TI, nós teríamos dentro de TI mais 3 departamentos de infraestrutura, desenvolvimento e a nossa querida central de serviços, Service Desk. Olhando uma rápida foto na empresa, qual seria para você a área trivial para essa empresa? Qual o departamento mais importante? Eu, com meus alunos, costumo dizer que a TI não é a mais importante. Então, aí sempre se levanta alguma poeira e alguém comenta: mas se eu for desligar um simples cabo de rede, nada funciona. Isso é verdade. Mas levando para um ponto de vista um pouco mais sério, fora da brincadeira, a verdade é que a TI ela é apenas uma área de apoio. A TI ela não pode ser o cargo-chefe de uma empresa. Ela é apenas o suporte à operação da empresa, tal como o financeiro, como qualquer outra área que não seja a produção em si. O que a gente vai discutir um pouco é que não existe área mais importante. O que existem são processos que são mais triviais e menos triviais para a empresa. A área mais importante não é a TI, isso é fato. Não existe área ou pessoa mais importante, que outra coisa. As pessoas, às vezes, voltando à nossa matriz, as pessoas acham que por serem gerentes, serem parte do conselho administrativo, diretoria, elas podem se julgar mais importantes que muitas coisas. Mas de fato, numa empresa bem amadurecida, isso não é verdade. O que acontece é que a importância ela deve ser orientada a processo, ou seja, você tem processos que são mais críticos e processos que são menos críticos para as empresas. O que vai sempre importar
para qualquer empresa madura que tem um alto nível de gestão, de fato vão ser os processos de negócio. E esses são executados e suportados por todas as áreas da empresa, não apenas a TI. Ou seja, mas o processo folha de pagamento é trivial e roda em cima de um sistema que a TI suporta. Tudo bem, é verdade. Mas quem executa ele, em partes, é o DP, em partes é o financeiro que realiza o pagamento. Se nenhum dessas áreas usar esse sistema, veja que a TI também perde o sentido. Aqui eu trago um trecho do livro Central de Serviço Software Livre para a gente esclarecer um pouco melhor isso. Eu afirmo que empresas não são movidas por ilhas de departamentos isolados, tampouco possuem vida própria. Ou seja, não adianta você ter uma ótima infraestrutura de TI, ter um ótimo departamento de TI e não ter outras áreas para consumir o seu serviço. Trazendo para o universo da TI, podemos definir que processos de negócio não são menos importantes que processos de TI ou de qualquer outro departamento. Processos de TI só são importantes para uma empresa se esses impactarem processo de negócio ou a sua não execução acarretar em elevação considerável dos riscos de operação do negócio. Caso contrário, os processos de TI só serão importantes para a TI. E se você não conseguiu ver de fato quais os processos de TI que impactam o negócio da empresa, está mais do que na hora de você realmente sair da sala e correr pela empresa atrás de respostas. Isso é um chamado que eu faço para você, TI, conhecer o restante da sua empresa e de fato descobrir como que a empresa consome TI para agregar valor aos seus processos do dia a dia. Bom, tentando vislumbrar isso e trazer alguma forma gráfica de se enxergar isso que eu estou afirmando aqui com vocês, eu desenvolvi com minha equipe um tempo atrás esse diagrama. Nós separamos em 4 níveis, veja aqui à direita, nível 1, 2, 3 e 4, onde nós pegamos o nível de relevância das coisas dentro da empresa. Isso é uma visão que a gente tentou, vamos dizer, juntar tudo em uma imagem só para que seja fácil de você ver e entender. Por que muitas vezes o pessoal menospreza um pouco o serviço da TI, aí a gente fica com aquele ar, poxa, ninguém lembra de mim. Mas o que nós chegamos à conclusão é a seguinte: eu tenho um bloco, um conjunto inteiro, que significa um negócio, que é a razão de ser da empresa, é o que nós fazemos, que seria o nível 1. No nível 2 nós teríamos os processos de negócio. Os processos de negócio é como fazemos. Se eu sou uma empresa de educação, por exemplo, uma instituição de ensino, como eu ensino, quais são os processos que suportam a minha operação. Esses são os processos de negócio. Os processos de negócios, aí aqui para quem mexe com desenvolvimento, vai ficar um pouco mais familiarizado, eles são executados por atores. Esses atores podem ser tanto pessoas, certo, seres humanos, como outros sistemas, certo? E esses atores que farão interface com serviços de TI. E aqui começam nossos problemas, ou seja, é a interface entre os processos de negócio com a TI, ela fica sendo executada por atores, sejam eles sistemas que vão fazer consumo de web services, mandando arquivos BAT, ou mesmo pessoas consumindo um serviço de TI, por exemplo, para um envio de um arquivo para um banco, fazer o pagamento da folha, seria uma pessoa consumindo um serviço de TI. E os serviços de TI, grosseiramente falando, está aqui nesse subconjunto, e dentro dele nós temos hardware, software, infraestrutura de TI e outros serviços. Seriam serviços de terceiros, por exemplo, seguindo a linha de um envio de um arquivo para um banco, nós temos o ator
do financeiro consumindo serviço de TI de internet, por exemplo, para envio desse arquivo. Ele vai estar usando a própria estação de trabalho dele, a infraestrutura de TI, cabeamento estruturado, vai usar roteadores. Na parte de software vai usar, ele vai consumir o sistema operacional da própria máquina, vai consumir software de firewall, largura de banda e infraestrutura, e também serviço de terceiro, porque a TI ela não é uma provedora de internet, ela gerencia o serviço de internet, mas quem entrega é um terceiro, que seria uma operadora telefônica, por exemplo, se você contratou com alguma operadora teu link, ou um provedor de internet mesmo, apenas serviço de internet. Veja que isso compõe o serviço de TI. A gente não vai entrar muito a fundo nisso agora, porque vamos discutir isso mais à frente também nos módulos relacionados à gestão de serviços. Nós vamos debruçar em cima do catálogo de serviço, criar item por item, alimentar no sistema. Então provavelmente vocês vão ver um pouco mais a fundo essa imagem quando nós começarmos a montar nossos catálogos de serviço. Do perfil do profissional de TI no mercado. Tem aqui alguns itens que eu selecionei da Computer World. Os próprios profissionais de TI se sabotam. Nessa pesquisa eles alertam sobre deficiências que nós profissionais de TI temos e que de fato são reais. Uma delas é a inabilidade de articulação política. Nós temos sérios problemas em articular para conseguir alcançar certos objetivos, aprovações de recursos, coisas desse tipo. Eles apontam também desleixo com a aparência, falando que o profissional de TI ele tem um sério costume de tentar se vender apenas pelo conhecimento, esquecendo um pouco o valor que a sua imagem pode agregar. Ou seja, acaba tendo um vestuário um pouco desleixado, deixando sempre para trás uma barba por fazer, coisas desse tipo. Deficiência em enxergar o todo, que focamos demais em TI e esquecemos de ver a empresa como um todo, o que gera problemas e vai, em efeito cascata, trazer problemas na hora de fazermos uma articulação política, porque vamos simplesmente falar que precisamos de um upgrade de um HD, por exemplo, do servidor, porque senão o servidor vai travar. E do ponto de vista do negócio, isso não significa absolutamente nada. Muitas vezes as pessoas nem sabem que se esse servidor travar, vai travar um serviço que ela consome, já que o serviço é algo, vamos dizer assim, abstrato para ele. Ele apenas usa e não sabe como é provido por nós. Então é necessário que você tenha uma certa sensibilidade e enxergue departamento por departamento, saiba articular. Outra questão citada pela Computer World seria problemas na autopromoção. Temos sérios problemas, executamos muito, fazemos muitas coisas, mas não conseguimos vender esse resultado de forma que as pessoas das demais áreas vejam: nossa, olha o que a TI possibilitou para nós. Isso é algo que a gente tem que trabalhar também, é fato. Outro trecho que trago aqui seria de uma pesquisa da Exame, que falando sobre obstáculos da carreira em TI, que a gente tem sérios problemas, isso é fato, e eles citam os principais. Primeiro no topo da lista é falta de domínio em inglês. Isso não tem para onde negar. Inglês para a área de TI não é o seu segundo idioma, é o seu primeiro. Temos sim de saber inglês, temos de no mínimo ter uma boa leitura, porque não adianta lançar a gente está sempre antenado, lançar uma tecnologia nova,
não espere que o manual dela apareça primeiro em português, vai estar sempre em inglês. Até que isso seja traduzido para o português vai demandar meses e a gente acaba ficando para trás, o que não pode acontecer na área de TI. Comunicação ineficiente, que aí volta a questão da autopromoção, da deficiência em enxergar o todo. Nós não sabemos expressar resultado do ponto de vista do negócio. Se você vira para um cara de TI e fala com ele, poxa, consegui garantir 99,99% de capacidade do meu link durante um ano inteiro. O cara vai olhar, poxa, qual a sua operadora? Vai entender na hora do que você está falando. Mas se você fala isso para uma pessoa da área de negócio, vai gerar o que a gente costuma chamar de ruído, falha de comunicação. O seu tecnês não é bem-vindo na área de negócio. Então você tem que aprender a se comunicar melhor, tem que aprender a se socializar com outras áreas para além da TI. Outra coisa que nos sabotam, que são obstáculos para nós, é a própria velocidade do surgimento de novas tecnologias. O que inventam hoje, amanhã já está em uso e depois de amanhã já virou passado. Isso é fato. Então a gente acaba tendo isso como obstáculo porque muitas vezes você nem teve tempo de absorver e amadurecer aquela tecnologia e ela já começa a cair em desuso. Isso de fato é um problema muito sério na nossa área. Outro problema que a Exame cita é a falta de rumo na carreira. Ah, isso se dá talvez até por culpa do mercado também, que por muitas vezes exige um profissional generalista. Você pode escolher entre generalista ou especialista. O generalista você vai saber um pouquinho de tudo e nunca muito de alguma coisa. Você vai tentar saber de rede, de desenvolvimento, de gestão de serviço, gestão de desenvolvimento, Scrum, Kanban, mas de fato você nunca vai ser o especialista. Isso gera um problema, porque na hora que a empresa precisar de um maior nível de capacidade em determinado área de conhecimento, você não vai ser a peça fundamental para ela. Mas é o que o mercado mais solicita no momento, não tem jeito. E quando você é o especialista também, se a empresa passar por um momento de crise, ela vai precisar, claro, segurar quem tem mais competências. Então talvez acabe dispensando, né, estrategicamente dispensando o especialista, abrindo mão da alta qualidade da prestação de apenas um serviço em prol da pluralidade de prestação de serviço. Você ter vários serviços sendo mantidos por uma pessoa talvez não tão especialista, seria o generalista, mas que atenda à sua necessidade daquele momento. Despreparo para a gestão. Nós nos formamos nas escolas, cursos técnicos são sempre voltados à área técnica. Nós, por natureza, gostamos de coisas técnicas, não tem como fugir disso. Nós achamos muito mais interessante resolver problemas técnicos do que lidar com pessoas, você ter que gerenciar pessoas, métricas, números, no sentido de valores, custos de serviços. Geralmente, se pudéssemos, fugiríamos sempre disso. Sempre temos uma tendência a querer lidar com interface homem-máquina do que homem-homem. E, por último, a falta de visão de negócio. Como eu já citei anteriormente, nós estamos sempre focados demais em TI. Um erro muito comum é a gente tentar vender TI por TI, ao invés de tentar vender a TI por negócio. Eu vou reclamar que um HD está lotado e vai travar o PC, vai travar o servidor XPTO Brasil. Meu gerente não sabe que servidor é esse, não sabe
qual o impacto disso para o negócio, seria muito melhor se eu mudasse minha visão e falasse com ele que temos um item de configuração no ambiente cujos recursos estão chegando à capacidade máxima, e caso isso aconteça, nós vamos ter o serviço da produção parado, vamos gerar uma redução na receita de pelo menos R$ 20.000 dia, enquanto se ele investisse talvez R$ 60.000 num storage, não sei o custo real agora, nós teríamos a garantia de retorno sobre esse investimento e a continuidade do serviço sem impacto algum. Veja que é totalmente diferente, e é exatamente essa linha que a gente deve seguir e exercitar. Não tem receita de bolo, é exercício mesmo, é tentar participar ao máximo das ações que a empresa toma, você saber o que está acontecendo dentro da empresa e, como o bom TI, tentar sempre uma saída tecnológica para apoiar as decisões da empresa. E você exercitando isso, em breve você vai estar falando de negócio com o dono da empresa, com os demais coordenadores, vão estar te procurando também para auxiliá-los na tomada de decisões estratégicas, onde a TI possa reduzir o custo inicial ou trazer uma maior diferencial, trazer maior agilidade, que é para o que a TI existe dentro de uma empresa de fato. Obstáculos da evolução da informática. Temos aqui uma linha do tempo dos anos 80 até 2010, já estamos em 2016, onde nós tínhamos os mainframes dominavam o mercado. Nos anos 90, invasões dos PCs, o início da internet. No ano 2000, pelo menos no Brasil, veio a massificação do uso da internet, né? A grande massa da população passou a ter acesso de fato à internet. Em 2010, a explosão das redes sociais, dispositivos inteligentes. E estamos caminhando, já estamos com um pé dentro e outro fora, de serviços em nuvem, IPv6, inteligência artificial, serviços em nuvem. Aí a gente para pensar um pouco, parece um sonho, mas já é realidade. Já consumimos serviços em nuvem, em grande parte desde o início da internet, como serviços de e-mail. Hoje em dia pelo menos não é muito comum você ter pessoas baixando suas caixas postais todas para um computador, sabendo que se esse HD do computador der algum problema, você vai perder todos os seus e-mails. O que nós costumamos fazer é deixar na nuvem. Eu, por exemplo, utilizo apenas minha interface web do meu provedor de e-mail. Tendo necessidade de esvaziar, eu baixo as mais antigas, faço um backup em casa, porque tudo tem limite. Vamos ver gerenciamento de capacidade nos módulos mais adiante. Mas a nuvem em si, já pararmos para pensar no Brasil, pelo menos no ponto de vista tupiniquim, toda a infraestrutura de uma empresa, seus sistemas, todos os seus serviços habilitados em nuvem, ainda é um sonho, mas em breve isso deve se tornar realidade, devido à deficiência que temos em infraestruturas hoje em dia. Temos locais que a internet ainda não chega, quando chega são apenas 256 kbps. Então precisamos ainda vencer esse obstáculo da real largura de banda, né, uma banda larga de verdade, para podermos de fato entrarmos na nuvem, colocarmos todo o servidor da empresa na nuvem, eliminarmos necessidade de manter um CPD caro, com climatização, estrutura de backup, pessoas para tomar conta apenas disso. Então a nuvem ela proporciona justamente a redução nesse custo. Não é apenas pensar no valor de equipamentos, mas sim na escalabilidade de serviços. Com relação ao IPv6, não existe data, infelizmente, para a morte do IPv4. Isso é um problema grave, porque estamos em transição.
Se você quer comprar um bloco de IP, já não encontra IPv4, encontra IPv6, que não é compatível 100% com o IPv4, tem algumas diferenças técnicas dos protocolos. Então, temos ainda equipamentos na grande rede que não suportam IPv4, o que impossibilita de simplesmente falar amanhã vamos virar todos para IPv6. Mas já estamos em transição, ninguém tem data ainda para quando isso deve acontecer, mas já estamos lá. Com relação à inteligência artificial, já avançamos muito, mas muito nessa área também. Porém, o último case, né, que temos de relatos que aconteceram foi um experimento da Microsoft, que liberou um software de inteligência artificial dela, e em apenas um dia dizem que ele virou nazista, racista, é, se tornou na verdade um grande problema, e ela teve que tirar esse software do ar em menos de 24 horas, se eu não me engano. Então veja que ainda é um risco, né, você dedicar operações críticas a softwares de inteligência artificial. Temos que amadurecer muito isso. Mas se pararmos para pensar e rebobinarmos para a década de 80, voltarmos aqui, rebobinarmos, muitos não devem nem conhecer essa palavra. Se voltarmos para a década de 80 e analisarmos, tudo que acontece hoje era impossível, às vezes até de se sonhar nessa época, e hoje é realidade. Temos esse problema porque você está começando a estudar IPv4, não sabe quanto tempo vai usar esse conhecimento, certo? Então você vai aprender cálculo de IPs, máscaras de rede, vai aprender a habilitar vários protocolos de rede usando esse protocolo, essa versão do IP, né, que é o IPv4, e do dia para a noite você pode simplesmente jogar fora tudo que você aprendeu porque virou a chave, agora é IPv6. Isso vai ser sempre um obstáculo na nossa área, isso, na minha opinião, está longe de mudar. Vamos ter que conviver com isso até o fim, porque se chegar um dia e falar que a TI não tem mais nada a ser inventado, nada se inventa há pelo menos 5 anos, de fato vai virar uma área desinteressante para muitos, porque o nosso perfil é justamente esse, de desafiar o novo, de querer conhecer o novo. Estamos sempre atrás de novidade. Em contrapartida, você tem que correr atrás de tudo e a empresa tenta colocar mais e mais pressão em cima de você. O profissional de TI ele vai ter que estar sempre pronto para responder às necessidades da empresa, que não são poucas, certo? Elas esperam sempre mais e mais, isso é normal e não é um privilégio apenas da TI. Engano de quem pensa assim, isso é na verdade uma necessidade que a empresa tem de sempre produzir mais com os mesmos recursos ou, se possível, com menos. Elas vão sempre querer produzir mais, a velocidade de obtenção de resultados vai ser sempre maior, e é esse o grande diferencial da TI, você poder automatizar várias coisas, você utilizar várias tecnologias para entregar algo rápido e de forma eficiente. Ou seja, TI sempre vai estar sendo, pelo menos deveria, sendo consultada e utilizada para isso. Vamos ter sempre também que lidar com usuários e clientes com baixo ou nenhum conhecimento técnico. Afinal de contas, se todos fossem técnicos, não precisariam de TI dentro da empresa. Vamos ter que suportar sempre ambientes com sistemas legados e com pouco material disponível. Você foi recém-contratado, parabéns. Tem um sistema que ninguém sabe o nome, a empresa que desenvolvia fechou e ele é simplesmente crítico para a gente. Não temos acesso ao fonte, tem que manter esse sistema. Vai ter que integrar esse sistema em breve com outras tecnologias para continuar gerando benefício para a empresa. Como é problema da TI descobrir, afinal de contas, você é a TI.
vamos ter que ainda suportar sistemas desenvolvidos por usuários de TI. Esse eu acho que todo mundo passa por isso. Aquele rapazinho lá que entende um pouquinho de TI, mas que manja muito de Access, então ele construiu o verdadeiro ERP da empresa no Access, e ele com isso não usa os sistemas da empresa por julgar que o dele, como ele fez a moda dele, é mais simples de usar e mais eficiente ao ponto de vista dele. Então, isso é muito comum. Geralmente, isso se dá quando não existe muito diálogo entre a TI e as áreas de produção, as áreas fins, até mesmo outras áreas meio. O cara do financeiro acaba gerando um sistema para controlar as coisas dele. Aí eu pergunto por que não foi gerado com a TI. Quando eu fiz essa pergunta na sala uma vez, me responderam que era porque os usuários não queriam envolver a TI nas coisas. Mas aí vamos a outra pergunta: por que os usuários não querem envolver a TI? Então, temos aqui uma frase do livro de Cram, que coisas que eu odeio em TI. Ela traz uma parte que questiona: muitas empresas sem conhecimento de TI têm líderes que não compreendem por que a TI insiste em criar situações burocráticas. Os usuários simplesmente acham que a TI é burocrática demais, tudo é proibido, então acabam por desenvolver, às vezes escondido. Quando você vai ver, já virou uma bola de neve. Quando você descobre o tal sistema, eles vão te ligar porque corrompeu o arquivo do Access, que era o banco de dados. Então você vai ter que, do dia para a noite, se virar com algo que você nem sabia que existia e tentar recuperar. Afinal de contas, agora aquele sistema é crítico para a empresa. Muitas vezes essa burocracia ela pode ser um sinônimo da nossa falta de comunicação com as outras áreas. Nosso problema é em vender. Falamos muito que isso é proibido, mas não justificamos por quê. E quando justificamos, nos apegamos demais a questões técnicas e não práticas. Eu falo que você não pode desenvolver um sistema porque tem que ter níveis de segurança, que tem que usar criptografia MD5, que tem que ser integrado integrada a autenticação do LDAP da empresa, que não sei o que mais, e o usuário começa a ver simplesmente uma nuvem negra entre ele e a TI, quando na verdade o know-how da maioria dos sistemas não está na TI. O know-how vem justamente dos usuários. Seria muito melhor se a TI comprasse a ideia do usuário em desenvolver o sistema e falasse com ele: ok, vamos desenvolver. Você vai me ajudar com a parte da análise e regras de negócio para construir o sistema, mas o desenvolvimento, a TI vai arcar com ele para garantir o nível de alinhamento com os requisitos da empresa. Algo bem simples, um diálogo resolveria isso e você teria um sistema muito mais eficiente. Afinal de contas, quando a TI fecha a porta e para desenvolver um sistema e ela abre essa porta de repente com cheguei com um sistema novo, é um inferno astral na vida do usuário. Afinal de contas, ele antes executava o processo que ele precisava eram 3 passos. Depois que a TI criou o sistema, burocratizou tanto que agora ele já precisa lembrar de 10 senhas antes de dar um passo. Ou seja, a TI acaba por distanciar seus usuários. Bom, e como que a TI se enxerga dentro da empresa? Agora um ponto de vista, como que nós nos vemos dentro da empresa. Em pesquisas que eu costumo fazer com meus alunos, a maioria diz que não é nem vista, não é percebida, não se sente importante. Isso é um problema grave. Em muitos casos, alguns têm inclusive gerentes de TI, e então isso agrava ainda mais, porque seria parte do trabalho desse gerente buscar expor a TI para o negócio, ganhar confiança do negócio, mostrar seus profissionais o valor dele
o valor desses profissionais, desse departamento como um todo, e isso acaba não acontecendo. O próprio gerente acaba se intimidando e se retraindo, ficando como o menino da TI também, quando na verdade ele deveria impulsionar aos meninos da TI se transformarem em homens de negócio. Bom, a verdade é que a TI está envolvida em tudo dentro das empresas modernas. Não há um parafuso que se aperte em uma fábrica que não tenha TI, o uso de algum serviço de TI para que aquele parafuso e a chave de fenda chegue na mão e no local onde tem que ser executado o serviço. Não há espaço hoje para o isso não é comigo. Quando alguém fala de deficiência na empresa, que estamos tendo queda de produtividade na empresa, a TI ela tem que mudar o perfil dela. Ela não pode simplesmente falar, mas isso é coisa da produção, é o marketing que não está sabendo vender. Isso não existe mais. Você tem que se posicionar de forma diferente. Você tem que começar a entender que sim, é problema seu, porque se a empresa não vende, ela deixa de faturar. Se ela deixa de faturar, ela tem que demitir. Ela pode não começar demitindo o pessoal da TI por hora, mas à medida que o volume de usuários vai caindo também o consumo de serviço de TI, e uma hora esse efeito vai chegar lá. Se o marketing está tendo dificuldade de vender o produto que a empresa fabrica, é responsabilidade sim de todos, não só da TI, mas a TI, como é o nosso foco, ela tem responsabilidade de procurar mapear, será que o canal de comunicação utilizado está sendo bem executado, os sistemas que você disponibilizou para que o marketing venda a plataforma web, para que seus clientes entrem no e-commerce e consumam os produtos da empresa. Será que isso foi bem estruturado? Será que existe? Será que propor uma solução dessa não seria o caminho para salvar a empresa e mostrar que a TI está ali para ajudar? É algo a se pensar. Espera-se sempre mais da TI. Isso não vai parar tão cedo, como eu disse. A nossa área, ela não tem, digamos assim, comparado com outras escolas mais antigas como administração, direito, a nossa escola ainda é uma criança. A tecnologia da informação ainda é uma criança, ela tem muito ainda que amadurecer, tem muito ainda que ser desenvolvida, e eu acredito que ela nunca chegará à fase adulta de fato, porque estamos sempre nos reinventando, sempre tem algo novo, e eu acho que isso faz parte da gente e não vai mudar tão cedo. E para finalizar, o profissional de TI deve saber muito mais que apenas TI. Isso também é fato, não temos o que discutir quanto a isso. Você tem sim que saber de TI, tanto quanto tem que saber como que a sua empresa fabrica e entrega o que ela vende, como ela paga, como ela compra. Isso tudo passa pela mão da TI, então é essencial que a TI saiba como isso acontece. Não vou ler esse último texto que deixei aqui embaixo para reflexão. Vocês deem um pause e depois tirem suas próprias conclusões. Basta informar que é um fato real, que eu passei muito próximo disso, próximo até demais, e tentem entender o que de fato era esperado no fim desse diálogo. Para a nossa primeira aula é apenas essa revisão, a gente dá uma explanada sobre esses assuntos. Qualquer coisa vocês podem entrar no fórum, fazer algumas perguntas, vou estar à total disposição de vocês. A gente, se precisarem amadurecer mais esse assunto, podem mandar lá, na medida do possível a gente vai gravando outros vídeos. E para a próxima aula vamos ver padrões de mercado, vamos ver a ISO 20000 e a ITIL V3, que são os maiores focos nossos para gestão de serviços. Fica com Deus e até a próxima.